A história da matemática. A linguagem do universo. Versão brasileira Som de Vera Cruz Studios. Distribuição Sinapse. Nosso mundo é feito de padrões e sequências. Eles estão à nossa volta. O dia se torna noite, os animais andam pela terra em constante mutação, paisagens são frequentemente alteradas. Um dos motivos que contribuíram com o início da matemática foi a busca pelo entendimento do sentido desses padrões naturais. Os conceitos mais básicos da matemática, espaço e número, estão arraigados em nosso cérebro. Até os animais têm um sentido de distância e quantidade. Percebem quando seu bando está desfalcado, quando devem lutar ou voar, e calculam se sua presa está numa distância acessível. Entender matemática é a diferença entre vida e morte. Mas foi o homem que pegou esses conceitos básicos e começou a construir essas bases. Em algum ponto, os humanos começaram a localizar padrões e fazer conexões para contar e ordenar o mundo em torno deles. E com isso, um novo universo matemático começou a surgir. Esse é o Rio Nilo. Ele é a fonte de vida do Egito há milênios. Foi aqui que surgiram alguns dos primeiros sinais da matemática que conhecemos hoje. As pessoas abandonaram a vida nômade e começaram a se estabelecer aqui por volta de 6.000 a.C. As condições eram perfeitas para a agricultura. O evento mais importante na agricultura egípcia a cada ano era a cheia do Nilo. Então ela foi usada como marcação do início de cada ano. Os egípcios registraram o que acontecia em períodos de tempo. Para estabelecer um calendário como esse, você tem que contar quantos dias, por exemplo, havia entre as fases da lua, ou quantos dias havia entre duas cheias do Nilo. Registrar os padrões das estações era essencial não só para a gerência da terra, mas também para a religião. Os antigos egípcios que se estabeleceram nas margens do Nilo acreditavam que era o deus do rio que o enchia a cada ano e, em troca da água que fornecia a vida, os cidadãos ofereciam uma porção da produção como agradecimento. Quando os assentamentos ficaram maiores, se tornou necessário encontrar maneiras de administrá-los. Era preciso calcular porções de terra, fazer previsão das colheitas e cobrar impostos. Resumindo, as pessoas precisavam contar e medir. Os egípcios usavam seus corpos para medir o mundo. E foi assim que as unidades de medidas evoluíram. Um palmo era a largura de uma mão. Um cúbito, a distância entre o cotovelo e as pontas dos dedos. Os cúbitos de terra, faixas de terra medindo 1 cúbito por 100, eram usados pelos topógrafos dos faraós para calcular áreas.